Até esse ponto aqui do nosso data frame, então, do nosso notebook, nós fizemos a integração, a coleta de todos os dados, a limpeza de todos os data frames, né? A integração de todos eles, e aqui nós fizemos a reorganização dos dados dentro dele para ficar numa ordem que faz sentido. E nós temos aqui, então, o total de casos e óbitos por cada estado do Brasil, integrado com todos os demais data frames, ou seja, nós temos nada aqui, quantas métricas que nós podemos fazer análise, né? Ó, 2, 4, 6, né? 9 métricas diferentes que nós poderíamos utilizar, né, para fazer a nossa análise, né? Só a combinação delas duas a duas aqui já dá um monte de análises e conclusões interessantes que nós poderíamos chegar a respeito da Covid, tá? O que eu vou fazer agora, nesse caso aqui, foi só reindexar ele para ficar indexado multinível, tá? Região IUF, deixa eu rodar esse cara de novo aqui, porque vou ter que rodar um pouquinho mais em cima, porque como nós já removemos as colunas, elas já não existem mais. Not in index. Quando é que começa o completo? Esse daqui. Só um minutinho. Aqui, né? Aqui que a gente começa. Como eu já tinha feito uma operação que limpa, que altera as colunas lá do completo, eu só vou rodar de novo para ele recompor o data frame completo para a gente prosseguir, tá? E aqui. Então, beleza. Então, agora nós temos ele prontinho, tá? Só executei novamente a parte de integração. Então, ele está pronto, indexado multinível, para cada região, seus estados. E agora, a primeira parte que eu quero fazer da análise é calcular a proporção de cada estado dentro da sua região para todas essas colunas aqui, né? Ou seja, uma comparação interna dentro da área de localização do estado. E nós estávamos trabalhando como fazer isso, tá? Uma das formas é eu criar um resumo por região, indexá-lo por região, e depois fazer uma operação aritmética de um data frame contra o outro, tá? Então, observe aqui que o primeiro passo, nós aqui fizemos só um auxílio na geração do dicionário de métricas. Eu quero que ele calcule, né, o total, somando a maioria delas, mas no caso de IDH, aqui, ó, no caso de IDH, no caso de renda mensal per capita e nome, eu não quero que seja a soma, mas a média, porque não faz sentido somar o IDH, nem faz sentido, né, eu somar a renda mensal per capita, mas eu simplesmente comparar o percentual em relação, por exemplo, daquele estado em relação à média da região. Isso faz mais sentido. E a mesma coisa, a quantidade de estados não pode ser uma soma, porque é uma variável categórica, então, no máximo, eu posso contar os estados para saber quantos estados tem dentro de cada região, tá? Aqui, nós estamos executando em um só passo a operação para criar um resultado agregado por região, né? Selecionando as variáveis que eu preciso, agrupando por região, aplicando as métricas, renomeando essa última aqui para o nome adequado, porque a variável vai ficar com um nome estranho, ele vai, ao fazer o count, ele vai retornar com esse mesmo nome da variável de origem. Eu estou só dando um rename para ele mudar para a quantidade de UFs. E, em seguida, eu estou ordenando em ordem decrescente da quantidade de óbitos. Essa é a lógica que está acontecendo nesse passo. Como resumo, ali, nós temos a região sudeste como campeã, ordenada, né, aqui, em ordem decrescente de óbitos. E aqui todas as demais calculadas. Aqui ele contou quantos estados tem cada uma, somou a área urbanizada, somou os valores de transferência de todos os estados daquela região. Aqui ele calculou a média dentro da região, tá? Para aqueles valores dos estados. O mesmo aconteceu aqui, né, para as demais, a soma. E no caso do IDH, ele calculou o IDH médio dentro de cada uma das regiões. Ok? Outro cálculo outro resumo que eu vou fazer é um resumo total do Brasil. Então, por exemplo, para eu poder calcular tanto quanto esse estado representa, né? Esse estado aqui representa em relação à sua região,
quanto ele contribui para esses números para o Brasil como um todo, né? Quando comparado ao total brasileiro. Então, aqui, eu fiz um outro data frame, né? Pegando esse cara aqui, por região, e mandando dar um sum nele, né? Quando você faz uma soma nesse data frame, ele vai justamente somar, né, todas as colunas dele e chegar no total. Então, a soma disso aqui vai dar o total da área territorial do Brasil. A soma, no caso aqui, do IDH, ele somaria. Nesse caso aqui, a gente precisaria aplicar outra métrica, né? No caso aqui, não poderia somar o IDH, tá? Então, aqui eu preciso ter um cuidado, porque ele vai acabar somando o IDH, tá? Então, deixa eu fazer o ajuste nisso aqui, né? Não está correto. Vamos usar o aggregation aqui, que vai ficar melhor. Então, ao invés de somar, tá? Eu vou usar o método aggregation aqui também, para que ele possa fazer da forma correta, né? Ele vai, nesse caso, o IDH vai colocar a média entre as regiões do Brasil, e assim também ele vai calcular aqui a média entre as regiões do Brasil, tá? Que está reclamando, o FNOME não existe, tá certo. Deixa eu tirar aqui, que aqui é quantidade de óbitos. Deixa eu especializar, nós renomeamos ela, né? Então, deixa eu só especializar aqui o meu dicionário de métricas para ele ter o nome correto, né? Lembra que ele disse que não tem essa métrica aqui, porque, na verdade, ela se chama quantidade de UFs, né? Ok? Então, eu vou pedir para ele somar a quantidade de UFs e não mais contar. Então, quantidade de UFs, eu quero que ele execute a operação soma, aqui no caso do Brasil. Vou colocar métricas Brasil. Tá? Então, quando eu chamo aqui a aggregate e passo métricas Brasil, tá? Ele vai retornar o cálculo agora correto. Métricas Brasil, opa, tem que rodar isso aqui, né? Tem que criar ele na memória, que ele não estava criado, agora sim. Então, aqui, observa que ele me deu os totais do Brasil, né? Se a gente conferir a quantidade de óbitos, né? Tristemente, esse é o número que está lá no site, né? Com a data de hoje, né? Direitinho. A renda, se a gente somar lá daqueles dados, daquelas fontes, os 27 estados, tudo direitinho aqui, tá? Então, uma vez que eu tenho esse resumo a respeito do Brasil, e eu tenho um resumo da região, se eu quiser calcular, por exemplo, o quanto cada estado ele representa na região, tá? Basta eu dividir o meu data frame, né, de dados, de métricas do estado, pelo de região, que o resumo da região multiplicar por 100. O que vai acontecer? Para cada uma das células do data frame inicial, ele vai pegar, alinhar pela região, né? Então, todos os estados da região, ele vai alinhar a região pelo... Aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Então, ele vai pegar todos os estados do Centro-Oeste, vai alinhar esse data frame pela região com outro, e quando eu dividir, por exemplo, esse por aquele, ele vai pegar esse valor aqui do estado do DF e vai dividir pelo total da região Centro-Oeste, porque ele encontrou aqui no índice para fazer o alinhamento. Então, num único comando como esse aqui, eu consigo já calcular o quanto cada estado representa, né, dentro da sua região, tá? No caso da área territorial, então aqui a gente tem, olha, né, o estado do DF representa aqui, ó, 0,3, né, como é que chama? 0,35% da região Centro-Oeste. O Goiás representa 21% da área territorial do DF, do Centro-Oeste, né? Minas, Mato Grosso do Sul, 22%, assim por diante. Se nós olharmos, por exemplo, do PIB, né? Olha só, o DF tem só menos de 1% do território, mas tem 40% do PIB. É um negócio interessantíssimo, né?
Então, por isso, nós temos aqui em Brasília o maior PIB per capita do país, destaca de todos os demais. A mesma coisa ele calculou aqui, por exemplo, né, a quantidade de proporção, né, de casos e óbitos, né, na região. Então, por exemplo, olha, nós temos 18% apenas da população da região centro-oeste, mas nós temos aqui, ó, 29% dos casos e 24% dos óbitos. Então, veja que numa única operação de 2 data frames, né, alinhados pelo um nível inicial do seu eixo, a gente conseguiu já produzir aqui uma análise comparativa de uma forma muito rápida. Então, olha só, esse é um tipo de análise que ela é bastante poderosa, né? A gente já conseguiu fazer um cruzamento de 9 variáveis, e com essas 9 variáveis, nós podemos, né, comparar um estado com o outro, uma cidade com a outra, né? No caso, aqui só estados, mas pode ser no nível de estado, de cidade e assim por diante. Nós fizemos rapidamente uma comparação que é muito rica, tá? Aqui, eu sempre confiro, se esses cálculos estiverem corretos, aqui, esses que usam a soma dessa coluna tem que dar 100%, dessa tem que dar 100%, assim por diante. A do IDH não vai dar 100%, porque eu estou comparando, né, o quanto o valor do estado é em relação à média da região. Então, por exemplo, observe que o IDH do DF é acima da média da região, né? 9% acima da média da região. Por quê? Ele pegou isso aqui, o do estado, dividiu pela média, né? Então, é quanto ele é em relação à média. Então, você vê que todos estão abaixo da média e o DF está bem acima da média. Então, ele é que puxa o IDH da região centro-oeste para cima, né? Realmente aqui é uma ilha, né? Se a gente pegar a renda, olha a diferença da renda per capita mensal do Distrito Federal em comparação a todas as demais regiões, os demais estados do Centro-Oeste. Ok, aqui essa lógica de análise, né? E aqui, então, eu estou conferindo para ver, né, se está dando certinho. Então, beleza. Ó, aqui, ó, você vê que o Centro-Oeste, quando eu somei todos os casos do Centro-Oeste, deu 100%. 100%, porque é uma análise dentro da região, tá? Essa coluna IDH e renda não vai dar 100%, porque elas são uma comparação relativa à média, né? Então, elas serão operadas de uma forma diferente, né? No final, dá 100% para cada um dos estados, porque a soma dos valores em torno da média sempre se anulam, né? Ok? Aqui, deixa eu ver. Então, estou conferindo e sei que esses valores, quando olhado aqui, né? Olhando os estados do Centro-Oeste, vai dar certinho 100%, o outro vai a 100%, significa que a minha operação aritmética está correta, tá? Isso aqui só foi para eu conferir se minha operação estava correta. Com esses dados aqui, nós vamos lá embaixo mostrar como nós construímos um mapa de calor que eu consigo enxergar isso aqui visualmente através de um mapa de calor, tá? Então, nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui, não, aqui é só métricas regionais. Não, isso aqui é só teste, né? Coisa que eu fiz. Se eu quiser comparar, né, o quanto cada estado representa em relação aos valores do Brasil, eu vou só fazer uma correção aqui, de que nós criamos um dicionário só para o Brasil, né? Deixa eu pegar aqui, cadê o nosso dicionário? Chama Métricas Brasil. Peguei ele aqui. Então, se eu pegar aquele mesmo dicionário completo, né? E eu fazer o cálculo dele em relação ao total do Brasil, né? Eu também posso ter uma relação mais clara de quanto cada estado representa em relação à sua posição no Brasil todo, entre os 27 estados.
Então, aqui é a mesma coisa. Eu estou pegando só as métricas do DF completo. O índice dele é multinível, região e estado. Nesse cara aqui, ele vai ser apenas uma série, né? Porque quando eu faço essa operação aqui, ele não retorna um data frame, né? Ele vai retornar apenas uma série. Então, quando você executa esse aggregation no completo, né? E traz aqui os valores de cada uma das métricas, ele vai retornar só uma série, tá? Ele não retorna mais um data frame, porque eu estou somando tudo, todas as linhas dele para chegar no total do Brasil, tá? Estado a estado, tá? Então, quando você faz a operação aritmética de um data frame versus uma série, tá? Ele vai alinhar as colunas. Então, ele vai lá procurar esse valor aqui, e todos os valores dessa coluna no data frame inicial serão operadas contra esse valor. Depois ele vai pegar esse valor e fazer uma operação contra todas as linhas da coluna IDH, e assim por diante. Então, ele vai fazer um alinhamento não de índice, né? Linha e coluna, mas apenas de coluna, tá bom? Porque eu não tenho um índice, eu só tenho aqui, na verdade, uma série, né, com os valores, onde o índice é o próprio nome da coluna, tá bom? Então, ele vai pegar esse valor, dividir por todas as linhas dessa coluna, esse valor por todas as linhas dessa coluna, esse valor por todas dessa coluna e assim por diante, tá ok? Então, porque quando ele executa esse passo aqui, é exatamente esse valor, esse resultado que ele vai obter. Então, quando eu faço isso aqui, ó, nesse comando de um data frame contra o outro, nós fizemos aqui, então, a comparação relativa de cada estado com o Brasil. Então, a gente vê que o DF, ele cai mais ainda, né? Ele é 0,06, né, do território brasileiro. Isso aqui já é multiplicado por 100. Então, é menos de 1% do território nacional. Ok? Mas se você observar aqui, a gente pode observar, por exemplo, que no caso do PIB, ele tem 3% do PIB nacional sai daqui, né? Ou seja, o PIB do DF é maior, né, em relação ao peso na nação do que o dos demais estados do Centro-Oeste, né? Ele é 3%, enquanto o Goiás, com todo o agronegócio, né? O Mato Grosso, com todo o seu... a sua agropecuária, né? O Mato Grosso do Sul aqui, todos representam menos do que o DF, tá ok? Então, essa aqui em relação ao Estado Nacional. Aqui podemos fazer comparações, por exemplo, olha, o DF é responsável por 3% dos casos do Brasil, né? E aqui, ó, 2% dos óbitos do Brasil, ok? Então, aqui ele já está comparando com o Brasil todo. Como é que a gente pode ter certeza? Então, agora, se eu somar todas essas linhas aqui, elas terão que dar 100% na coluna toda, né? Então, a gente somando, a gente pode checar e ver, olha, né? A área territorial somada de todos os estados, ok? Deu 100%. Então, significa que o meu cálculo está correto. O IDH não vai dar, porque ele é em comparação à média, né? Se a gente pegar o IDH do DF, por exemplo, ele é 116, né? Ou seja, 16% maior do que do resto do Brasil. Embora não é correto eu falar isso aqui, tá? Um índice, geralmente você não aumenta, você não calcula em percentual. Aí esse índice é 10% acima, né? Eu posso dizer que ele é tantos pontos acima, tantos, né? Mas essa forma de dizer o percentual aqui não é muito adequada estatisticamente, tá bom? Porque se trata de um índice e não de um valor escalar normal. Esse DH é composto de 3 outros indicadores, né? Longevidade, educação e renda. Então, por isso que eu não posso dizer que é 16%, tá? Eu sei que ele varia nessa ordem, mas é perigoso dizer isso estatisticamente, tá bom? A gente não fala. Seria a comparação direta. Ele é tanto acima ou tanto abaixo, tá? Um é... O nacional é 0,7 e ele é 0,8. É assim, né? O
0, tanto a mais, 0, tanto a menos, mas não em forma de percentual. A renda eu já posso dizer, né? Porque realmente aqui eu posso dizer que ela é 216, ou seja, ela é o dobro da renda média do resto do país, tá? Então, a gente vê que é um distrito realmente diferenciado, tá ok? Então, num passo muito simples, usando o que nós aprendemos, nós podemos aqui fazer uma operação dessa e usar 9 variáveis diferentes e já calcular para todas elas em comparação a todo o Brasil numa única operação matemática, né? Ou numa única instrução de código, tá bom? Então, são duas formas muito comuns de fazer comparações, né? Dentro do contexto do grupo que ele pertence, ou dentro da população, né, geral, aquela classe, aquele pertence. Então, aqui eu comparei o Estado com todos os demais estados, ou o Estado com seus colegas dentro da mesma região. Nós poderíamos estar falando aqui de um profissional dentro da sua carreira, um profissional em relação à sua empresa, um profissional em relação ao mercado, aí você pode fazer essas comparações de forma muito rápida, usando data frames. E observem sempre, gente, façam um teste se os seus cálculos estão corretos a cada passo, tá? Então, observa que eu fiz o soma aqui, eu quero ter certeza de que se eu somar isso tem que dar 100. Então, somei e dá 100, tá bom? Então, sempre vamos fazendo os cálculos e conferindo, porque senão você pode, lá no final, usar a informação e no meio do caminho tinha um erro de cálculo, tá bom? Agora, nesses dois primeiros exemplos, eu quis mostrar para vocês como a gente pode usar a data frame para fazer análise já dos dados, comparando, né, uma coisa com a outra a nível de tabelas, tá? São dois casos não tão simples, né, mas interessantíssimos. E feitos numa forma muito direta por operação aritmética de data frame. Quando eu comecei a aprender o Pandas, eu não saberia fazer dessa forma. Eu ia fazer coluna a coluna esse cálculo, entendeu? Tá? Porque a gente vai aprendendo com o tempo. Mas à medida que você vai pegando expertise, você vê que tem formas muito rápidas de fazer esse tipo de operação numa pancada só.